Resumo da semana. Muito bem, a semana se encerrando, é hora de fazer um balanço sobre o que aconteceu na Câmara dos Deputados, especialmente no plenário, que votou diversos projetos de interesse da sociedade. E, para conversar conosco sobre isso, a gente vai receber a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Olá, Ana, tudo bem? Tudo bom, Márcio? Tudo bem também aí para quem acompanha a gente nessa sexta e depois no resumo da semana. Pois bem, então, entre os projetos, entre as propostas votadas pelos parlamentares, tem 3 relacionadas ao combate à Covid. Explica para a gente, Ana. Isso mesmo, Márcio. A gente teve um projeto até que foi bastante debatido em plenário, inclusive há um tempo, algumas semanas, houve até uma comissão geral no plenário, quando especialistas e parlamentares debatem sobre um tema que é o que quebra ali as patentes de maneira temporária para produtos, medicamentos e vacinas que tenham ali possibilidades de conter uma emergência de saúde pública nacional ou internacional. A gente lembra, claro, que a gente está num momento como esse momento de controle aí da pandemia de Covid-19. Então, esse projeto, que é um projeto que veio do Senado e que na Câmara ele foi relatado pelo deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, ele trata disso, Márcio. Ele quebra, então, temporariamente as patentes desses produtos, medicamentos e vacinas em situações de emergência nacional ou internacional. Ele permite que, então, por exemplo, só para que o nosso, quem acompanha a gente aqui nesse resumo da semana entenda. Quando um laboratório, quando uma empresa, ela descobre um novo produto, um novo medicamento, ela pede a patente desse produto. Isso garante que durante um período ela possa ser a única fabricante desse medicamento, desse produto, dessa vacina, e que depois também ele possa receber royalties por esse produto. O que esse projeto faz? Ele permite que temporariamente seja feita uma licença compulsória desses medicamentos ou dessas vacinas e produtos. Durante esse período, então, a empresa que tem a detenção da patente, ela não vai ser a única produtora desse medicamento ou vacina, então outras empresas vão poder fabricar. Essa detentora da patente tem que fornecer os dados necessários para essa fabricação, mas por essa proposta aprovada, essa empresa ela não vai ficar sem nada, ela vai receber, então, os royalties, ela vai receber, no mínimo, 1,5% do preço do produto, ou depois isso pode até ser ajustado e pode ser regulamentado até por um valor diferente. E também o que essa proposta aprovada, e que teve uma grande maioria ali no plenário, Márcio, prevê, é que caso o Poder Executivo, que vai ser responsável por elaborar aí uma lista de produtos, medicamentos, vacinas, enfim, que possam ter essa licença compulsória, se o Poder Executivo for omisso nessa tarefa, o Congresso Nacional poderá fazer essa licença compulsória a partir de um projeto de lei. Então, isso também foi muito citado em plenário, inclusive partidos de oposição acabaram ali retirando os destaques e outras propostas de modificação do texto, e houve ali um amplo acordo. O governo, no entanto, Márcio, se colocou contra essa proposta. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, falou isso em plenário, deixando claro que ele reconhecia o trabalho do relator Aécio Neves em buscar o consenso em relação a esse texto, mas que o governo era contra. De toda forma, essa proposta, como ela foi modificada pelos deputados, ela ainda tem que passar por uma nova avaliação dos senadores. Ela prevê também, Márcio, o seguinte, que se o detentor da patente ele provar ali de maneira objetiva que ele é capaz de suprir essa demanda interna no momento de situação de emergência de saúde nacional ou internacional por esse produto, pode haver, então, a retirada desse produto dessa lista de licença compulsória. Isso tudo, então, ali é um regramento, uma série de questões, mas, como eu disse, essa proposta, então, que foi modificada pelos deputados, ela ainda tem que voltar para uma nova análise dos senadores. Mas esse projeto das patentes, ele não foi o único projeto aprovado nessa área de saúde, Márcio. A gente teve uma outra proposta, que é o projeto 2112 de 2021, que ele também veio do Senado, e ele prevê o seguinte, que mulheres grávidas, mulheres que estejam amamentando, aquelas mulheres que acabaram de ter bebê, ou os adolescentes que têm uma deficiência permanente, que têm uma comorbidade, ou que estejam ali em situação de internação, que eles passam a integrar a lista de prioridades de vacinação para a Covid-19 no Plano Nacional de Imunização. Essa é mais uma proposta votada nesse sentido pelos deputados.
A gente lembra que também em junho os deputados chegaram a votar um projeto, o projeto 1011 de 2020, que também incluía diversas categorias nessa priorização da vacinação da Covid-19. Essa proposta, que inclui diversas categorias, ela ainda aguarda a análise dos senadores, mas essa votada nessa semana que trata da inclusão, vou repetir aqui, das grávidas, das mulheres que acabaram de ter bebê, das mulheres que estejam amamentando e de adolescentes com deficiência permanente ou alguma comorbidade ou que estejam em situação de internação, né, privados de liberdade, tendo prioridade. Esse, como já veio do Senado e não teve modificação pelos deputados, ele então vai para a sanção presidencial. Esse projeto ele foi relatado pela deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, e ela até lembrou em plenário, Márcio, que, por exemplo, as grávidas e as puérperas, que são essas mulheres que acabaram de ter bebê, elas já estão como prioridade no plano de imunização. Só que a Luísa Canziani, ela lembrou que o Ministério da Saúde chegou a retirar essas mulheres da priorização e que, por isso, ela achava importante, julgava importante manter isso, então, em lei, para garantir que não haja novas modificações nesse plano. A gente lembra que o Ministério, no Plano Nacional de Imunizações, ele colocou ali cerca de 30 categorias hoje que já tem prioridade, por exemplo, os idosos, as pessoas com deficiência permanente, os indígenas, e ali uma série de categorias. Mas cada estado, cada município também pode incluir ou retirar essas categorias, e por isso a gente observa nessa imunização nos diferentes locais do país, às vezes algumas diferenças, né, Márcia, em quem tem e quem não tem prioridade. E no plenário, durante a votação dessa proposta, muitos deputados e deputadas, como, por exemplo, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que inclusive é relatora da Comissão Externa da Câmara que acompanha as medidas de combate à pandemia de Covid-19, ela lembrou que assim, seria muito melhor que houvesse vacina para todos, que, de certa forma, seria até triste que os deputados, que os senadores, os parlamentares tivessem que ficar incluindo categorias como prioridade, que o ideal seria a possibilidade de vacina para todos, de uma maneira mais rápida possível. Enfim, essa proposta, como eu disse, vai para a sanção. E, por fim, Márcio, o outro projeto aprovado nessa área de saúde foi um projeto de decreto legislativo, o PDL 292 de 2021, que ele susta um trecho de uma portaria do Ministério da Saúde que trata de emendas parlamentares destinadas ao SUS, o Sistema Único de Saúde, no combate à pandemia de Covid-19. Essa portaria do Ministério, ela tinha uma parte ali que ela limita as emendas destinadas a esse combate à pandemia nos municípios, nos estados, no Distrito Federal, atrelando esse recurso ao que cada ente recebeu pelo Fundo Nacional de Saúde em 2020. Segundo os parlamentares, tanto o autor desse PDL, desse projeto de decreto legislativo, o deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, como também o relator, o deputado Igor Tino, do Podemos de Minas Gerais, eles colocaram, então, que isso pode levar a uma inutilização dessas emendas parlamentares impositivas. Emendas parlamentares destinam valores ali no orçamento deste ano. O deputado Igor Timo citou, por exemplo, ele calcula que cerca de 600 milhões de reais em emendas parlamentares podem deixar de ser aplicadas se essa vedação continuar aí na portaria do Ministério da Saúde. Houve ali uma discussão em plenário, alguns deputados, como, por exemplo, o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, colocou que, na avaliação dele, não é por meio de emendas parlamentares que se vai combater a pandemia de Covid-19, mas que ele ia votar favorável ao projeto, e assim foi, teve uma ampla maioria ali entre os parlamentares, e esse projeto de decreto legislativo, ele tem que ter uma avaliação pelos senadores. Bom, e além desses 3 temas relacionados ao enfrentamento à pandemia, os deputados também votaram em plenário outros 3 temas ligados à economia, desenvolvimento regional e justiça. Quais foram eles, Ana? Isso mesmo, Márcio. A gente teve o projeto 2646 de 2020. Esse projeto, até nem todo mundo está familiarizado com esse termo, mas ele permite o quê? A emissão de debêntures em projetos de infraestrutura considerados como prioritários pelo país. O que são debêntures? As empresas que, por exemplo, atuam nessa área de infraestrutura, concessionárias, por exemplo, de serviços públicos, elas vão poder colocar no mercado títulos para poder
captar recursos. Esses títulos, então, os compradores vão poder receber no futuro com juros, né, esses recursos, e aí esses papéis, depois de um médio, de um longo prazo, vão ser colocados com a possibilidade então, de receber esses recursos no futuro. Esse projeto ele foi relatado pelo deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Ele, então, prevê que essas empresas, né, que atuam nessa área de infraestrutura, elas possam, então, captar esses títulos no mercado. E por que isso, Márcio? Porque quando você capta o título no mercado, você tem a possibilidade de ter recursos de uma forma mais barata do que se você fosse buscar, por exemplo, um empréstimo bancário. Então, esse projeto ele vai ainda ao Senado Federal e ele prevê também que quem comprar esses títulos, esses debêntures, eles vão poder ter alguns benefícios fiscais. O outro projeto aprovado, como você falou, foi uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 397 de 2016, que ela valida atos administrativos praticados em Tocantins, desde a criação do Estado, que foi em 1989, até 1994. E mesmo, Márcio, que esses atos tenham ali algum vício jurídico. E o relator dessa proposta, o deputado Vicentinho Júnior, do PL de Tocantins, ele diz o seguinte, que ali no início do estado de Tocantins, houve alguns problemas administrativos, você tinha uma precariedade muito grande, que é importante essa PEC, inclusive, para beneficiar alguns servidores, cerca de 15 mil servidores estaduais. Essa PEC veio do Senado, ela então foi votada pelos deputados e agora vai à promulgação. E, por fim, outro projeto aprovado pelos deputados nessa semana, o PL 709 de 2021, ele transforma 3 cargos de juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em 3 cargos de juiz de direito de turma recursal. É uma organização ali interna, mas que precisa, como muda a carreira, muda cargos, precisa passar pelo Congresso. E esse projeto, então, que mexe ali na estrutura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele vai ao Senado. Bom, e além disso, também os deputados e senadores começaram os debates da LDO na Comissão Mista de Orçamento. Qual a perspectiva da LDO? Exato, Márcia. Para lembrar aqui, né, para a gente colocar para o nosso ouvinte, a Comissão Mista de Orçamento ela foi reinstalada nessa semana. A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, foi eleita a presidente da comissão, e o deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, vai ser o relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. A gente lembra que o orçamento de 2021 foi aprovado somente em março desse ano, e que agora a gente tem, então, a análise desse projeto da lei de diretrizes orçamentárias para 2022, que são as metas, são as prioridades do orçamento que o governo tem que colocar no orçamento do ano que vem. O tempo é curto, por quê? Porque a legislação diz que os deputados, os senadores têm que aprovar a LDO para poder sair de recesso no meio do ano. Então, em princípio, teriam até o dia 17 de julho para a votação desse projeto, para ter o recesso de julho. Por isso, os deputados e senadores têm somente uma semana e pouquinho para poder analisar essa LDO. Havia uma previsão de que o relatório preliminar do deputado Juscelino Filho fosse analisado ainda nessa semana, não foi possível, ficou para a próxima segunda-feira, e aí a gente vai ver se nessa semana, então, na próxima semana, seja na Comissão Mista de Orçamento, haja ali um acordo, e depois no plenário do Congresso, que tem que ser votado pelo plenário do Congresso, seja votada, então, a LDO. LDO, que, como eu disse, tem alguns parâmetros para o governo poder elaborar o orçamento do ano que vem, que normalmente ele envia ali em agosto. E o que tem a LDO, por exemplo? Alguns números. Ela prevê, por exemplo, projeções de salário mínimo no ano que vem de R$ 1.147, inflação de 3,5%, crescimento do PIB de 2,5%, previsão de cerca de 170 bilhões de reais de rombo nas contas públicas, né, de déficit nas contas públicas. Então, esses parâmetros gerais, eles, então, servem para o governo para a elaboração do orçamento. Por isso, a ideia é de votar ainda em julho. Vamos ver como é que vão se dar essas negociações, né, Márcio? Se vai ser possível ou não que deputados e senadores entrem em um acordo sobre o texto, que seja votado, então, esse texto a ser apresentado pelo relator Juscelino Filho, ainda dentro desse semestre, né? E aí ser possível o recesso parlamentar a partir do dia 18 de julho.
Tem muitos deputados e senadores que estão defendendo que isso aconteça só no segundo semestre, né, por causa do pouco tempo, né, que tem para discutir todos esses temas, esses números que orientam realmente a economia nacional no ano que vem. Então é isso, Ana. Obrigado mais uma vez pelo detalhamento das principais votações aqui na Câmara dos Deputados. Obrigada a você, um excelente fim de semana para todo mundo que acompanha a gente no Resumo.